Quer dizer, aquelas teorias ali também eu vou mandar. Esse é o 15, né? Não vou ler para você. Separei, mas... Não vai isso aqui, não? Pode começar. Eu vou fazer, sabe o quê? Volta ali para... A pessoa já está me vendo aí? Já. Esse aqui? É. Pronto. Depois eu vou na seta, né? Isso. Pode me Não, falar. pode voltar. Pode voltar. Pode voltar aquela página. Tá aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu aumentar. Pronto. Ou aqui no ratinho. Pode falar que o pessoal já está te vendo. Oi, galera. Vamos dar continuação às nossas aulas de gestão e análise de investimento. Vocês ficar atentos que se vocês já têm o material na mão, que Helena já mandou, vai mandar o restante que falta, então não precisa a gente estar perdendo tempo com detalhe demais. Tem umas partes teóricas que vocês dão ali que eu botei só para vocês conhecerem. A gente sabe que encerra hoje e que até de hoje a 8 vocês têm que entregarem o relatório. Então, em termos de aula, encerra hoje, de aula. Então, tem a semana todinha, até de hoje a 8, para entregarem o relatório. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos... Esse não, botou errado. É o 15. Então, vamos para o capítulo 15, que é o processo de tomar decisão, que é uma coisa importante na vida do administrador. Então, nós vamos ver o processo geral de solução de um problema com solucionar, a tomar decisão e os métodos de análise alternativa de investimento, análise de critério. Isso aí significa o quê? Isso aqui é uma parte teórica. Eu não vou ler ele todo, porque vocês podem ler depois. Aqui me parece que isso aqui não envolve cálculo. Então, vou ler só a introdução. Em todos os capítulos deste livro foram apresentados técnicas quantitativas que possibilitam encontrar soluções igualmente quantitativas para os diversos problemas. Existe, entretanto, um grande número de variáveis pouco conhecidas, sendo impossível colocá-las em um modelo matemático. Por outro lado, as repercussões de cada alternativa de investimento sobre os diversos objetivos da empresa devem ser adequadamente ponderadas para se escolher a melhor delas. Este capítulo visa apresentar metodologias que permitam avaliar as alternativas de acordo com as repercussões sobre os objetivos da empresa, levando em consideração também os fatores não quantificáveis. Ou seja, ele está dando os passos aqui, mas que nem todo se aplica a toda empresa. São informações generalizadas que vão ser usadas compativelmente com o tamanho e atividade da empresa. Né? Então, ele está dando aqui o seguinte, vou ler só essa parte. Processo geral de solução de problemas. Devemos ter em mente que a análise das alternativas de investimento é apenas um passo de um processo de solução de problema. De nada adianta uma boa técnica de análise de alternativas se esta não for adequadamente gerada. Como é que você vai analisar uma coisa que não existe? Portanto, é interessante relembrar, Edward V. Crick, que em seu livro Métodos de Sistema, propõe uma metodologia para o processo de projeto, que pode ser perfeitamente adequada ao nosso caso, que propõe passos básicos. São esses daqui, ó. Primeiro, formulação do problema. Se você voltar para aquela matéria qualidade total, nós estamos vendo em OSM, Organização de Sistemas e Métodos, formulação do problema, precisa surgir um problema. O que é que você quer? Qual é o problema que você quer? Reduzir custo, aumentar as vendas? Então, você define o problema. Depois, vamos analisar o problema. Agora, vamos buscar as alternativas para resolver os problemas. Depois, faz aquele chamado brainstorming, né? Uma série de ideias que todos dão, da alta direção até o peão, e aí nós vamos ver daquelas que se adequam. Eu não tenho certeza, é uma coisa quase que estatística. E depois disso, vamos avaliar as alternativas, ver se alguma delas serve, e testar de preferência. E aí, especificação da solução preferida. Quer dizer, ao aplicar, se escolhe, se alguém lhe der sim alternativa, escolhe 3 principais, daquelas vamos testar para ver. Uma daquelas vão servir. Então, bora ver se resolveu. É o chamado PDCA, na qualidade total. Se não resolver, tenta novamente. Então, a fase 1, a formulação do problema, implica a descrição geral, resumida das características do problema. A fase 2, a análise do problema, requer a especificação detalhada das características do problema, incluindo as restrições. Esta fase inclui também a definição dos critérios e sua ponderação para a posterior análise das alternativas. Na fase 3, busca de alternativa, procura identificar a alternativa que atenda às especificações e às restrições.
Na fase 4, a avaliação das alternativas, como eu já expliquei você anteriormente, você dá ali depois, é feita a análise confrontando os resultados, aquilo que você, por exemplo, planejou com a realidade do que aconteceu. Vai estar quantitativo e qualitativo através dos critérios estipulados na fase 2. Analisando igualmente o grau de adequação às restrições, após análise, elege a melhor solução, como eu falei. Embora de 100 ou 50, eu escolhi 3 daquela e vi que se adequa melhor. Finalmente, na fase 5, a alternativa escolhida é especificada para possibilitar a sua concretização. Charles, em sua obra, O Administrador Nacional, propõe a metodologia de 7 fases adequada à análise de decisão, mais focada na escolha da melhor alternativa, considerando o aspecto quantitativo e não... Aqui ele já mudou aqui. Quantitativo, não quantitativo, deve ser qualitativo, sob a ótica dos objetivos da empresa, ou seja, um que é agora qualitativo, não quantitativo. As 7 fases são as seguintes. Vou só ler, depois você lê o que significa cada um. Porque teoria não é cálculo, não precisa eu estar lendo uma coisa que você pode ler depois. As 7 fases são as seguintes. Estabelecer os objetivos, aí você vai ler. 2, classificar os objetivos. 3, desenvolver alternativas dentro das quais será feita a escolha. 4, avaliar as alternativas. 5, escolher a melhor alternativa, uma decisão, tentativa. 6, avaliar as consequências diversas da decisão tentativa. Você primeiro define a meta, usa a ferramenta, acompanha, bota em prática, acompanha e depois vai supervisionando, explicando. E aqui embaixo você tem um exemplo. Uma análise de decisão sobre localização industrial. Uma empresa pretende implantar uma nova unidade de produção, 300 mil toneladas por ano de produção. Esta empresa, apesar de já ter definido sua proposição, sua produção, deve se confrontar com 2 problemas: a escolha adequada, a tecnologia e a localização. Então, você vê, se ela está pretendendo ter uma boa lucratividade, uma produtividade, ela vai ter que olhar 2 coisas: a redução de custo, em função da matéria-prima de obra, ou a localização para a produção, ou o mercado para as vendas. Então, analisar esses 2 fatores. Basicamente, existem 2 grandes centros consumidores, C1, C2, e um centro fornecedor, que é matéria-prima. Os materiais secundários podem ser obtidos diferentemente em C1, C2 ou MP, que 2 tecnologias são disponíveis através do processo A ou do processo respectivamente. Então, está ali, ele fez um fluxo. Ó. Você tem ali o C1, é por onde começa, né? Aí vai lá, C2 para achar tem 500 quilômetros. Só que de cá para baixo, de C1 para matéria-prima, já tem um tempo, quilometragem menor, 400 quilômetros. Mas de C2 para a matéria-prima tem 250 quilômetros. Quer dizer, só tomar decisão, que é melhor para você, em termos da distância ou em termos de custos. Aí você dá uma lida sobre cada um elemento desse aí, que você vê que não envolve cálculo nenhum. Considere agora mais esses fatores. Então, tudo que está escrito aqui é teoria, você dá uma lida. Considere agora mais fatores. MP é um porto marítimo, que está em inglês. Ó, serve para quê? Para escoar a produção. A empresa, no futuro, deverá aumentar sua produção para tentar o mercado externo. Ó, se a empresa quer exportar, é fundamental, tá forte um porto para exportação. Ela tem que ver se entre matéria-prima, o que eu falei, barata ali, localização, ou localização para escoar a produção para comercialização. São 2 análises, 2 alternativas para análise. O Centro C1 possui alta concentração industrial com sérios problemas de poluição ambiental. Você já vai analisar. O governo pretende criar incentivo para a descentralização industrial. Significa um centro industrial que já está muito poluído. Está prevista a construção de uma linha férrea entre C2 e o Porto Marítimo. É uma das coisas melhores que tem, é o transporte ferroviário, que é mais rápido e mais barato até do que de navio. Mas, se for para exportação, vai ter que ser de navio. A prefeitura de MP, do Porto Marítimo, poderá oferecer estrutura para a indústria. Então, isso aqui são as alternativas, ferramentas para tomar decisão. Então, ele está ali. Na sua opinião, qual seria a melhor solução? Veja bem o negócio, não existe, na verdade, a resposta certa. E existe a tomar decisão, a escolha para tomar decisão de acordo com os objetivos de cada empresa. Você que vai dizer.
Eu quero custo barato de produção ou eu quero estar próximo do lugar para escoar a produção? Então está lá, aplicação da metodologia, está ali, estabelecimento dos objetivos, classificação e ponderação dos objetivos, desenvolvimento das alternativas. Você lê cada um desses aí que é bom futuramente você ter isso com você. A matriz de cálculo dos custos de cada combinação aí, em termos de custo, a matriz, se olhar, você tem tecnologia, aí tem ali, ó, de A e tecnologia de B. Então tem ali, ó, Porto Marítimo, Centro, MP, C1 e C2. É só comparar em termos de valores. Isso é uma coisa que não vai calcular aqui agora, é um quadro para análise, que a gente não vai estar olhando item aqui. Só você olhar a localização alternativa, você tem lá custo, envolve aqui transporte, matéria-prima, né? E tem lá mais subtotal, mão de obra, matéria-prima, materiais secundários, total dos custos. Aí você compara embaixo com a receita, quanto é que vai vender ali, ó, e compara. Se você 21, 662 no outro, está mostrando que tem lucro. Deixa eu ver se tem algum aqui com prejuízo. Não, todos dá lucro, que é tudo 720. Aí você vai ver o que mais adequado você quer. Margem de lucro está aqui embaixo, calculado. Então, a gente vê por aqui, ó, que a maior margem de lucro está aqui, ó, no C2, ó. No C1, 76.400, observe. Mas depende do que você quer, nem sempre a maior margem de lucro significa a melhor opção. Depende do que é que o empresário quer. Então, ó, a diferença das alternativas, olha a diferença de lucro, perda sobre receita, uns perdem no Porto Marítimo, perde, não perde, aqui 0,1, e na alternativa B, a tecnologia B, perde muito mais. Então, está ali a lucratividade, ó. Qual a melhor lucratividade aqui, que nós estamos vendo aqui, continua agora sendo o quê? Do C1, que é 10,6. Então, ó, avaliação das alternativas. Essas alternativas produzirão com rentabilidade acima de 7%, satisfazendo o único objetivo obrigatório, a perda da pior alternativa quantitativa MP de A. Em relação às receitas, é de apenas 2,7%. Portanto, todas as alternativas são passíveis de uma análise mais detalhada. Os demais objetivos e restrições serão ponderados e colocados numa matriz de decisão conforme a figura seguinte para a classificação das alternativas. Aí você olha lá, tem uma nova tabela ali para analisar. Tá vendo? 5. Escolha da melhor alternativa em primeira tentativa. Você compara o quadro de lá com esse quadro daqui. 6. Consequências adversas. Você lê com calma aí, ó, que a teoria dá para entender. Quando você olhar C1, C2, MP, você volta a matriz e dá uma olhada. Conclusão finais. Em função das informações fornecidas da metodologia adotada, que existem são ferramentas melhor para análise baseadas em fatos e números das ponderações aplicadas, observamos uma tendência para a escolha da combinação localizada C2 vezes tecnologia B. Esta escolha só se definiu no último passo da metodologia, visto que a melhor alternativa em termos quantitativos era C1 de A naquele momento. Na matriz de ponderações, a primeira. C2 de A passou a ser a melhor, apenas após a análise das consequências diversas foi possível chegar a ser B, quer dizer, nesse novo quadro ali. No entanto, é fundamental ressaltar que a questão meramente didática deixa muito a desejar quanto ao número e à precisão das informações fornecidas, o que permite pouquíssima margem de segurança quanto ao resultado obtido. Para ilustrar nossas colocações, podemos afirmar que seria necessário saber em que proporções a empresa está estimando o futuro aumento do nível de produção, para pode estar previsto, enquanto seria estimada a redução de custos de transporte entre C2 e MP em fase da perspectiva da implantação de uma ferrovia, com a previsão para o início de operações de ferrovia, entre outras. Então, você vê, você tem que olhar o seguinte, o frete vai ser barato, faz com a produção, com a construção ferrovia. Mas quando vai estar terminada a ferrovia? Supõe que você está com prejuízo, vai instalar daqui a 2 anos, 3 anos, e o seu resultado, o retorno do investimento, será que você pode esperar? Então, são análises que têm que ser tomadas casa a casa. O que é que o empresário quer? Quer um lucro rápido, a curto prazo, ou quer acumular riqueza, levar para o futuro? Você sabe qual a diferença de riqueza por lucro? É que o lucro é de imediato, a curto prazo. Você tira de um ano. Acumular riqueza, um projeto pode fazer 3 anos, 5 anos. Você mexendo naquilo ali, você pode ter um prejuízo no primeiro ano, mas você está acumulando para o futuro. É o caso da ferrovia. Eu espero ela terminar daqui a 3 anos, ou não posso esperar? Se eu esperar depois de 3 anos, a empresa vai ter um lucro melhor com redução de custo de transporte. Ou eu preciso de um retorno de investimento agora, mesmo no valor menor. Então, não existe uma resposta certa. Existe o quê? A tomada de decisão em relação aos objetivos de cada empresa. Somente o esclarecimento poderiam nos dar maior segurança quanto ao resultado obtido.
É uma coisa que você pode ler depois, ó, que futuramente você vai olhar na vida prática. Não dispensa essa parte teórica, não. Que talvez seja mais importante que aqueles cálculos que a gente vê. Essa informação que você pode ter futuramente. Em algum momento você vai usar isso, trabalhando em algum lugar ou na sua empresa. Então, vamos lá, o 16 agora. Estratégia empresarial como critério para análise de investimento. Uma introdução, aí que é a análise de estratégia de investimento. Aí, análise de estratégia de investimento. Então, está entrando, de fato, já na parte de conclusão de análise. Então, do planejamento estratégico, análise de estratégia de investimento, os componentes de um plano de estratégia essenciais, análise de estratégia de investimento. Você vê, quem está dando essa matéria agora, quem já deu projeto, já fica mais fácil, mas quem não deu já sabe de elemento para dar matéria de projetos, elaboração e análise de projetos. Aqui você está tomando a decisão para a execução de um projeto. Mas no outro a gente já vê na prática como é que elabora um projeto. Uma metodologia para determinação de mix estratégico, que é mix, é um conjunto de componentes que se quer atingir o objetivo em determinado momento. Conclusões e recomendações. Mix, por exemplo, está no fim do ano, o pessoal diz assim, olha, eu vou bater essa marca de tênis aqui numa promoção. Isso é um mix. Você tem um pacote lá de vários produtos e quer se livrar daquele ali numa promoção porque está muito estocado. Senão vai perder dinheiro. Então vamos lá, ó. Sua introdução, o capítulo 15 do processo de tomada de decisão apresentou técnicas capazes de ferramenta, de analisar alternativas, não apenas sobre o aspecto quantitativo, mas também sobre uma série de outros critérios de caráter qualitativo. Você vê que ele errou lá naquela página que eu falei para você, que tem a origem do planejamento estratégico da empresa. Então, ó, o que é a diferença do planejamento estratégico da empresa? É o objetivo geral, é o todo. Mas de cada departamento, cada setor, tem seu subplanejamento que está contido no planejamento geral da empresa. Então, a empresa faz um geral, mas o acompanhamento tem que ser casa a casa, cada departamento, senão não vai saber quem está produzindo com eficiência, eficácia, o departamento está produzindo bem, ou quem pode estar dando prejuízo, quem pode estar falhando, porque de repente um setor pode estar cobrindo o outro, você pode estar tendo prejuízo no lugar e poderia ter um lucro maior, porque um departamento que está indo bem está cobrindo o prejuízo do outro. É igual centro de custo, tem que analisar casa a casa. Do planejamento estratégico, análise estratégica e investimento. Definir, depois você lê tudo isso que é só teoria. Estou lhe dando uma explicação, Max, aqui é TI, taxa de retorno do investimento, né? Isso aqui é a parte do planejamento. Definir projeto de investimento, já está chegando para outra matéria. É a empresa em decorrência da intenção empresarial, ou seja, o objetivo da empresa, o que é que ela quer. É o que eu falei, que é o resultado de 1 ano, 3 anos, 5 anos, o que é que ela quer? Ela quer fazer uma reforma, quer aumentar a planta dela, que é a planta que se chama, é o parque industrial, a parte de construção, quer abrir uma filial, quer aumentar a produção, mudar a tecnologia, o que é que ela quer? É a intenção de seus controladores, dirigentes, até porque não de seus colaboradores. Aí comprar a direção da empresa. A intenção empresarial, enquanto fruto do planejamento, passa a se chamar estratégia empresarial, que são os objetivos, as metas traçadas pela direção da empresa, os sócios, proprietários, os dirigentes. Componentes de um plano estratégico, essencialidade de estratégia de investimento. Adotando-se o conceito amplo de estratégia, pelo qual ela não é apenas um componente de um plano, mas sim um próprio plano. Já é um plano como se fosse um plano piloto B. Pode-se dizer que a estratégia empresarial expressa os objetivos, eu já antecipei para você, a serem alcançados pela empresa, além de como ela deve utilizar seus pontos fortes, existentes, ou potencial. Aí vai usar sua ponto forte e fraco, para aproveitamento dessa oportunidade, forte e fraco, oportunidade e ameaça. Ou a superação das barreiras, são as ameaças. Então, aqui está a sorte. Pontos fortes e fracos, né? Seria a parte interna da empresa, oportunidades e ameaças, que seria a parte externa, um cenário interno e externo. Porém, numa empresa, normalmente ocorre que produtos ou serviços distintos merecem estratégias distintas, ou seja, você trabalha com 3 ou 4 linhas de produtos, você não pode fazer a coisa tipo salada de fruta. É o que eu falei, você pode estar tendo prejuízo numa linha de produto e tendo lucro e outro demais, e um na média aritmética está cobrindo o outro. E não é bom negócio, é como ele fala aqui embaixo, ó. As estratégias têm que ser tratadas isoladamente, caso a caso. Então, a estratégia geral de competitividade de como competir em relação à concorrência. Seu resumo, a estratégia de competitividade muito em voga após o lançamento do livro Estratégia Competitiva e Vantagem Competitiva de Michael Porter. Define como a empresa deseja competir,
2 pontos. Basicamente, por liderança de custo, autoprodução, eu quero reduzir custo, boa tecnologia, ou por diferenciação, eu quero ter uma qualidade de produto ou nas vendas. No primeiro caso, a ênfase é em processo automatizado e contínuo, processo de produção e reprodução. No segundo, a ênfase é no produto e o mercado diferenciado especializado. O que é que eu quero? Fazer um bom departamento de marketing, usar uma logística boa, faz com a produção para levar vantagem nas vendas, ou eu quero trabalhar a redução de custo. São coisas que podem ser tratadas isoladamente, mas a empresa também, por sua vez, pode tratar das duas coisas. Eu posso ter uma lucratividade, vender bem, com custo menor, que de repente eu posso ter preço de mercado menor do que os meus concorrentes, se eu tiver um custo menor. Quanto menor o custo, eu tenho uma margem de lucro maior entre o preço de venda e eu posso fazer uma redução do preço de venda de mercado em relação ao concorrente para ganhar para todos eles. Porter, baseado em levantamento estatístico, apresenta o gráfico curva visto na figura 16.1. Aqui, ó, rede flexível de empresa, então, ó, retorno do investimento. Está ali lá em cima. E ali você tem aquela curva. Retorno do investimento. Você vai gastando, vem, chega aqui embaixo, ó, ênfase na produção. Aqui chegou no limite, seria uma espécie de um ponto. Da diferenciação, ela foi crescer e desceu. E no processo de liderança de custo, no custo ela começou o que essa reta? Chegou um ponto aqui que é a rede flexível de empresa, depois ela começou a crescer. Aqui está no equilíbrio, mas a partir do momento aqui, ó, se a custo está crescendo, nessa parte aqui não é bom, você tem que trabalhar até nessa fase aqui, ver onde é que está o limite do retorno do investimento, ó. Fazer esse fechão ali aqui em cima que ele não fechou, e daqui para baixo, se você tiver um cartesiano com números, ó, você pode numerar tudinho, que você vai ver onde não é vantagem. Então, parcela de mercado. E se fosse matemática, são chamados uma parábola, né? Estratégia de quanto investir e utilização dos meios. Está aí. Trate de definir quanto deve ser investido na unidade. Basicamente, são 3 opções: investimento, manutenção e desinvestimento. Eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer uma manutenção do maquinário. Desinvestimento é o quê? Eu vou vender umas máquinas que não é muito potente, comprar não. São atitudes para se analisar. Aí você vê, ó, em função do menor crescimento do mercado versus fatia relativa do mercado denominado. Você tem lá estrela, vaca leiteira, interrogação e cão vadio. Quer dizer, ele diz o que é cada um disso: um produto com alto crescimento, estrela, que você vai botar um bocado de filial, tomar o mercado, o Brasil mundo todo. Vaca leiteira, com baixo custo de crescimento, está limitado aquilo ali. Interrogação, um produto com alto crescimento, é dúvida e baixa fatia. E cão vadio, um produto de baixo crescimento de mercado e baixa relativa. É aquele que não chega em lugar nenhum, está perdido, está igual um navio perdido em alto mar. Aí você tem crescimento de mercado alto, estrela, ó, tem vaca leiteira, interrogação, cão vadio. Está mostrando, então, a fatia relativa de mercado, ó, esses 4 aqui de baixo, está botando que pode estar em alta fatia de mercado. E o crescimento de mercado está ali. O processo normal é que o produto passe de interrogação, ó, para estrela. Então, ele sai daqui para cá, ó. E após para a vaca leiteira, e desce aqui. A posição com vadio deve ser evidentemente evitada, ó, que ele está por último de tudo, que não é bom negócio. Ele está no fim, ele está aqui no início do crescimento, então ele é o menor que tem. Tira ele daí, não vai dele. Essa é só a ideia. Estratégia quanto a produto, mercado, ou como desenvolver a UNE. Você lê isso depois com calma. Em relação ao produto, mercado, essa estratégia pode ser relacionada. Penetração com expansão horizontal, ó, quando você for fazer um crescimento não é, por exemplo, que era só chapado. Mas se for vertical, você vai partir até o fim do mundo. Desenvolvimento do mercado com expansão horizontal também. Desenvolvimento do produto, vou criar um produto novo. Diversificação lateral, expansão lateral, quero ter mais de uma linha de produto. Diversificação a montante, verticalização. A montante de uma forma vertical, vou atingir até os continentes. Diversificação a jusante, que é chamada de verticalização a jusante. A software desenvolve matriz para o mercado, apontando 4 possíveis estratégias, conforme o 16. Então, você tem lá mercado corrente, novos mercados. Produto atual, novos produtos. Produtual, você tem penetração, mas está caindo o desenvolvimento do mercado. Novos produtos. Então, desenvolvimento de mercado, ó, nosso produto, ele passa aqui, ó, a crescer, desenvolvimento de novo produto.
E a penetração tem que ter diversificação. Então, você tem que ter um produto novo para ganhar mercado. Matriz, produto, mercado. Então, está lá, pela figura 16.3, estratégia de penetração, dá-se com os mesmos produtos, o mesmo mercado. Já a estratégia de desenvolvimento, pelo produto, dá-se através do desenvolvimento do produto, mas atuando no mesmo mercado. Ou você cria um novo, ou desenvolve outros, aperfeiçoa que já tem com qualidade, mas dentro do mesmo mercado. As políticas. Políticas são parâmetros, princípios, orientações para a conduta, procedimento de tomar decisão da empresa. O que é isso? Eu quero vender muito. Vamos dar desconto. Vamos criar 3 linhas de desconto, 5, 10 e 15%, a depender da quantidade que se compra. Então, o que a empresa quer? Eu quero fazer uma política que quer redução de custo, de aumentar as vendas, ou uma política em cima de gestão de pessoas, de funcionários. Basicamente, a política geral de negócio abrange 2 grandes itens. Assuntos vinculados à estrutura de capital e ao controle acionário, tais como a situação jurídica, pagamento dividido, abertura de capital. E ajusantes montantes. Então, está aqui, a estratégia de produção. Você tem aqui a matriz, ó, fluxo contínuo, equipamento pesado, descontínuo deve evitar, tá vendo? Produto sem lote, fluxo contínuo é bom aqui, linha de montagem, químicos, baixo volume de baixa padronização, equipamento pesado. Já em produtos outros, além de montagem, você tem que ir com modo elevado volume, elevado, como modo seria as matérias-primas. Matriz, processo, produto. Posicionando no canto superior esquerdo, implica antes no produto, passo, canto inferior direito, implica antes no processo. A partir desse posicionamento deve ser definido. Aí você vai dando isso aí. Segunda etapa, análise ambiental externa. O objetivo da análise ambiental externa é a identificação de ameaças e oportunidades. Aí você vê, ó, a SWOT, apresenta metodologia para análise ambiental. Você vê, esse capítulo é grande, você dá uma análise ao início, análise do meio ambiente, tudo se leva em conta, análise da indústria, análise de mercado concorrente, análise de competitividade, está aqui, ó, os concorrentes. Como é que está o mercado que você atua? Concorrentes, entrantes, substitutos, fornecedores, clientes, rivais. Então, se dão ali tudo isso aí. Modelo para análise ambiental, vai ter uma análise, vai ter cada um desses aí vai ter que ter uma análise. O ambiente, depois vem analisar a indústria, o mercado e por aí vai. Ó, depois você olha essa matriz, tecnologia, governo, economia, cultural, demográfica, ecológica. Questionário para análise do meio ambiente. Você faz aqui uma pesquisa, perguntas em que área vai atuar, tá vendo? Tecnologia. As atuais tecnologias estão se desenvolvendo bem, que você tem. Vou aplicar onde? Tecnologia de produto e processo e periferia da administração. Então, do meio ambiente. 3, análise ambiental interna. No ambiental interno tem o objetivo de que fosse capaz de enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades, identificar a fraqueza. É a SWOT, pontos fortes, fracos, ameaça e oportunidades. Você tem lá outra matriz, fluxograma para análise ambiental interna. Sistema de ameaça, e já está analisando ali, pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Figura 16, 13 apresenta um modelo de questionário para análise ambiental interna relacionada aos fatores diretos, indiretos e competitividade. É como eu falei, ó, isso não é para decorar, é para você ter em seu arquivo para consulta, que em algum tempo você vai precisar. Fatores de competitividade, ó, entrante, potencial, seu produto, por aí vai relação cliente, fornecedor, relação concorrente, qual é a matriz, o quê? Para se analisar pontos fortes, pontos fracos, e aí quais soluções que vai fazer. E são modelos que você deve ter. Ele dá um exemplo já pronto, como se for fazer isso, como é que você deve fazer. Roteiro para análise ambiental em termos de fatores diretos, aqui, como competir, quanto investir, como desenvolver. Liderança, foco no mercado, oferecer um produto, mercado, rede flexível. Então, está aí. Estratégia de produção, conforme a WH25, que é um tipo de estratégia para você perceber. Eu quero que na produção, vou melhorar a qualidade que eu já tenho, vou criar mais novos produtos. Concluindo recomendações, o capítulo selecionou os componentes de um planejamento estratégico, essenciais ao análise estratégia de investimento, definido um mix estratégico. Então, você mixa um pacote, um conjunto de elementos, fatores de uma empresa, bem como seu processo de obtenção é necessário. No entanto, ressaltar que esse modelo é genérico, basicamente voltado à atividade industrial, mas para a indústria, com pequenas mudanças para se adaptar a segmentos específicos do setor industrial ou mesmo ao setor econômico. Numa loja, por exemplo, você vai fazer uma coisa bem menor. É igual balanço de uma empresa, de uma indústria é uma coisa, de uma loja é outra. A decisão do seu projeto é correta orientação estratégica, poderão ter por base os modelos de análise de decisão e comparação de alternativas no capítulo 15. Exemplo de decisões seria a escolha do produto a ser produzido
a localização, terreno, tamanho da nova fábrica. Isso aqui já são elementos preparativos para a elaboração de um projeto. São os principais. Primeiro eu vou procurar o que é localização, eu quero onde perto da mão de obra, da matéria-prima, escoar a produção ou do mercado consumidor. Tudo isso aqui é analisado aqui. Terreno. Ó. Então, estou seguindo os passos aí para você analisar o projeto, taxa de retorno, né? Ó, taxa média de atratividade, a taxa é 16%. E aí, você voltando ali, ó, você vê que ele está dando os passos ali para você, ó, como fazer um projeto. Está lá, um exercício. Considere os seguintes projetos: investimentos independentes com grau de risco semelhante, disputando um orçamento de 5 o quê? Vamos supor, 5 milhões. Então, está ali, ó. Olha quantos projetos você tem. Taxa de retorno de cada um. Pela taxa de retorno, o melhor que tiver. O maior percentual aqui, 21H. Mas será que em relação aos valores ele compensa? Já tem outro lá que é menor. Você pode ter uma taxa menor e o custo aqui menor. Já tem outra alternativa aqui, ó, de projeto. Mesma coisa você tem com 21 e tem que olhar em termos do valores. Se a gente olhar por aqui, ó, esse aqui com 21%, pode ser bom, ó, mais que 700 aqui, ó, do somatório dos seus retornos aqui, de seus custos. Então, quanto menor o custo, a taxa nem sempre quer dizer, ó, que você, diz que a taxa da empresa vale 16%. É só comparar por aqui. Eu tenho que ficar por assim, 16%. Ele está fechando esse aqui, como se fosse, já está dando a resposta. O projeto I seria o melhor. Taxa em torno, ser 16%, com 5 milhões e 700. Ele gastou lá 5 mil, então está mais ou menos equilibrado. Mas depende do que é que você quer atingir com isso. Não tem um 17 aqui, não? Pulou para 18. Vi a ordem aqui, está certo. Pulou para 18. Isso aqui foi 16. Isso aqui foi 16. Foi 17. A questão da... Volta para você ver se isso não foi 16. 16. É um 17. A ordem lá é 18. Ele deve estar em algum lugar que você só mudou a ordem. Eu mudei a ordem. É, botou 18, são 17. Pronto, depois a gente volta. Então, vou andar de multi-alternativa, investimentos prudentes, aquele que não serve, e investimento independente. Você corta um ou faz uns isoladamente. Determinação da taxa de de programação matemática, carteira de ações, portfólio, esse é pacote aí, ó. Tá vendo? O banco usa muito esse termo. O que é portfólio? Pacote de serviço que o banco oferece. Na sociedade anônima, empresa grande, portfólio são o quê? As ações, carteira de ações, preferenciais, ordinárias, por aí vai, seleções. Então, tá aqui, ó. Tem um exemplo aí, ó, de 30%, receitas, 70 mil, custo 28 mil, estou mostrando o fluxo de caixa. Que nesse caso aqui, ele está mostrando, ó, uma taxa negativa, que não é nem bom. Ele está botando 22, mais 22, mais 52. Ele está tendo quanto aqui? 44 mais 52 dá quanto? Significa que sua receita aqui, se você somar, ó, 44 52 dá quanto? 96. Quando você vê certo para cima no fluxo de caixa, é o rendimento que você tem esperado. Cá embaixo é quanto você investiu. Por que menos 1? Porque você está gastando 100, você está tendo 96 de retorno, não é bom negócio. Está vendo? Deu prejuízo. Portanto, com o sucessivo pode erros de previsão, pode elaborar uma curva. Aí você está olhando aqui, são exemplos aqui fictícios. Está vendo? Ó, onde a taxa é mista, você tem que procurar aqui, ó, analisando a análise do gráfico, onde importa aqui. Ele está aqui abaixo do cartesiano do zero, porque o valor deu negativo. Está vendo? Abaixo de zero. Deu menor do que 1. Então, está aqui, ela partiu daqui de 700 para chegar cá em cima. Esse quadro aqui significa que essa parte aqui embaixo é um prejuízo. O ponto de equilíbrio está aqui, ó. Quando o eixo cartesiano se cruza, o Y com X, ó. Em 10 é taxa média de atividade. Ele não foi muito bom, não. Pelo gráfico é possível visualizar aqui a penalidade de empresa está sujeita. Caso ela não consiga vender aproximadamente 8 milhões e 500, está vendo que aqui ela está abaixo aqui. Para este mês, terá a taxa de dívida inferior à sua TMA. Então, está aqui, ó. Se é 10%,
Se ela está gastando 700 e não vendesse de 8 milhões e 500, ela está no prejuízo aqui. Não chega a cobrir. Que quanto é 10% de 7 milhões, 700, não chega a cobrir. Ó, não atinge o valor. Então, vamos agora, que ele foi fácil, ele foi teoria também, mas se você analisar aquele gráfico, 19 ao 18, volta aqui, esse acho 18. Vou botar a fita que botou. Agora vamos para o 18. Análise sobre condições de risco com incerteza. Análise sobre condições de incerteza, regras de decisão para matriz de decisão. Análise de sensibilidade e simulação, análise sobre condições de risco, modelo probabilístico, uso da decisão, exercício. Então, repare bem que esses 5 últimos capítulos são teóricos. Quem tivesse o livro podia ler à vontade. Mas por aqui, eu fiz questão de tirar essa parte resumidamente, porque lendo já passou para você, passando, é para você ter material, para você ler depois com calma. Agora não despreze, não. Que é uma coisa aqui que eu vou usar na prática, que chama projeto. Você quer ser empreendedor, quer botar uma empresa, você vai precisar desses elementos aí. Para consulta, essas coisas não se decoram, é para a gente ter para consulta na hora de uma necessidade. Então, lá tem um exercício ali, aqui um exemplo. Em novembro, a empresa vai tirar 100 mil, 100 milhões em equipamentos, máquinas, né? E em treinamento pessoal. Quer dizer, ele não está contratando, ele quer treinar. Para lançar um calçado de verão. Vamos dizer que aqui é a DAS, pronto, está trabalhando em calçado nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Ele quer lançar um produto novo para o verão nesses meses, de janeiro e fevereiro, que significa o mês de verão. Que, aliás, olha a coincidência. Nós estamos em dezembro, o verão começa agora, no dia 20. Parece até que foi na data certa, boa coincidência. A previsão de venda é de 10 mil pares por mês, a um preço de 10 por par. Então, primeiro, e vão fazer 10 mil por mês. Se você quiser saber diariamente, é só você dividir 10 mil por 30, que você acha quantos pares vai dar por dia. Deve dar quanto? 30? 300? Divida ele, 10 mil, 10 por 30. Não, bote 10 mil com os 3 zeros. 10 mil com os 3 zeros, divida por 30. Ou 100 por 3, dá 33,3, já fiz aí. 10 mil dividido por 30 deu 333. Pronto, eu já tinha feito isso. Então, dá 336 pares diários, para você fazer ideia. Os custos fixos, aquele que não varia de acordo com a produção, tanto faz a fazer 10 mil, com 5 mil, vai gastar o mesmo valor. Serão de 20 mil por mês. E os custos variáveis de 4 o par. Então, cada produto variável, onde é a matéria-prima, vai ter uma unidade de 4, botar que seja 4 reais ou 4 mil, não vai dar 4 mil, 4 reais. Opa, quando multiplicando. Ao final dos 3 meses, a empresa venderá equipamento por 30 mil. Análise ativa sobre a previsão de venda e sobre a possibilidade de erro nessa previsão. A venda da empresa é 10% ao mês. Então, ela vai comparar aqui. Solução. Sobre a previsão de venda original nas vendas, investimento 100 mil, receita mensal 10 mil, ó, por 10 para lá em cima, 10 mil pares, então receita de quanto? Como se fosse ser 100 milhões mês. Os custos variáveis, você já tem ali, que foi dado, 10 mil, o custo fixo 10 mil, mais o 4 do custo variável por unidade de par, que dá 40 mil por mês. Custo fixo dá 20 mil por mês. Está aqui, ó, foi lá a receita. Você somar o custo dos dois vai dar 40 mais 20, 60. Valor residual, 30. Então, se você tem aqui a receita, ó, então você tem o valor total do custo, seria de 40 mais 20, 60. Valor residual seria da depreciação. Fluxo de caixa, 100. Você ganha aqui 40, 40, 80, 150. Então, ela deu positiva. Você está investindo 100 e está tendo de retorno 150. Então, está tendo 20% aumento de vantagem. Admitindo a variação negativa nas vendas, se não vender, diminui 10%, a receita mensal seria 9 vezes 10, daria 90 mil. Custo variável, 9 mil. Ele está dando uma outra hipótese. Esse 4 é 36 mil. Custo fixo não se altera, independe do valor da produção. Fluxo de caixa está aqui, ó. 100 mil. Você tem 34 mais 34, mais 64, sempre que deu menor. Dá 60, 120, é quase 130, menor do que outro que 150. Então, deu uma
taxa de retorno menor. Mas não quer dizer que seja ruim, é apenas uma redução ali, que as vendas caíram. No B, menos 20%, ele está reduzindo o valor. Receita mensal, 8 mil, está lá naquela matriz. Vezes 10, 80 mil, custos variáveis, 32 mil, custo fixo não alterou, fluxo de caixa. Tu investiu 100 mil, tem 28, mais 28 é quanto? 56, mais 58 passa de 100. E seu investimento foi 100, dá 100 e pouco, 56, 114, então, ó, taxa de retorno, esses dois, quer dizer, ou você diminui a renda, perde um pouco, mas redução dos custos são tomar decisão. Você pode ter uma taxa menor, mas está reduzindo o custo, pode ser melhor. A questão é, será que uma taxa maior significa a melhor alternativa? E se você não vender, não pode deixar de prezar em conta o mercado e o preço de venda. Você está botando uma taxa de retorno maior porque seu preço de venda é caro. Será que o mercado aceita? Então, às vezes, é melhor ganhar menos e escoar a produção, vender, porque se depender de capital de giro. Então, são análises aqui, é que você vê que não calculou nada, é tudo para análise. 17 já foi, então vamos para o último agora. Ó, esse aqui vocês vão ler, que é o 19, seria o seguinte, o quê? Um soft para investimento. Você vê, nós estamos apresentando investimento e do ambiente. Você pode conhecer que a pessoa quer fazer um projeto de automatismo, existe a parte informatizada sobre isso. Isso aqui você vai ler também, estou botando você para você conhecer. Ó. Software Invest é um software voltado basicamente para a área econômica e financeira, e gestor financeiro. Já vai para a nossa matéria de administração, a outra matéria, vê como ela se enquadra bem, administração financeira, envolvendo com rapidez a pressão, os mais variados cálculos. Em vez de você calcular, esse software já te dá o cálculo, como se tivesse tudo a base de Excel e tudo mais. Esses cálculos são apresentados em modo na seguinte ordem: fluxo de caixa, amortização de dívida, e dá tudo. É uma matriz que ele faz, relações de equivalência, conversão de taxas, cálculo com dados índice econômico, este último interagindo com os demais. Então, você vê o seguinte, vou ler só o início aqui. Ainda como módulos, o software contém uma calculadora programável com facilidade de armazenamento de fórmulas e um módulo de memória para registrar dados atuando com um bloco de notas. Além disso, são disponíveis funções que atuam em todos os módulos, como ajuda sensível ao contexto. Existe um programa, existe um disco para isso. Esses livros que nós adotamos aqui, ele já veio com CD, não sei se todos vieram. O do professor tem. Configuração do ambiente, impressão de relatórios, aí, operações aritméticas, seu planilha. Quer dizer, para você que é administrador, você não tem que calcular nada disso. Quem tem que cuidar de tudo isso aí é o gestor financeiro. Ele, em posse desse programa, ele te dá esse relatório tudo prontinho, como a gente viu com aqueles gráficos, para você, como administrador, só analisar para a tomada de decisão. De modo distinto, simultaneamente. Com o software Invest, é possível calcular, por exemplo, a taxa interna de retorno, aí, ele te dá para você, de investimento sujeito a correção monetária, com inflação, dólar e tudo mais, fluxo de caixa. Um complexo plano de financiamento com variação cambial, tem a ver com dólar, amortização, ó a matemática, aqui no início do livro, sistema de amortização constante, o americano, o francês, como pagar aquelas planilhas. O valor presente, já vimos, de uma série uniforme de pagamento. Uniforme aqui, saque, sistema de amortização constante. Equivalência, conversão de taxa para as mais diversas aplicações, taxa ou até mesmo armazenar a variação de uma moeda externa durante um período qualquer. Isso, ou seja, você botar o dólar e diariamente ele vai dando a conversão para você. Hoje o real vale 5,10, 5,12, 5,15, baixou para 5, 4,80, então ele dá, diariamente o programa já dá. Então, ó, relação dos modos e funções. A seguir estão sumariamente relacionados os modos e funções do software Invest para que você tenha a primeira noção das possibilidades. Posteriormente, eles serão descritos em detalhe. Então, ó, você ler depois, eu vou lhe dar só o nome dos modos. Modo, analisador de fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa. Calcular valor presente, a taxa interna de retorno do investimento, taxa interna de retorno da atratividade, médio, e passar incógnita para fluxo por período ou data com correção à inflação. Então, eu quero para 3 meses, 6 meses. Vou levar em conta o quê? A inflação, a variação do dólar, entendeu? Então, ó, cálculo do sistema de amortização, pagamento,
produz planilha de financiamento. Isso é o que esse sistema faz, te dá tudo de maneira. Financiamento para diversos sistemas sob as mais variadas formas de capitalização, cálculo e relação de equivalência são aquelas taxas. Calcula uma dentre 5 variáveis, valor presente, valor futuro, série uniforme, cálculo de conversão de taxas, você vai ver taxa efetiva, taxa real, converter taxas nominais efetivas, está aqui, ó, com qualquer periodicidade. Aqueles cálculos que a gente viu difícil no início, ele te dá tudo pronto. Cálculo com datas das aplicações de investimento ou dos pagamentos, analisador de índice econômico, olhar pela inflação, né? Tudo que foi dado pelo governo. Gerente, dólar, LIBOR, que é taxa de juros, etc. E permite, aqui entra a Selic e por aí vai. E permite utilização e fluxo de caixa e amortização de financiamento. Calculador, programado, calculadora, efetua cálculo e admite fórmula programada, já dá para você. Bloco de memória, auxilia armazenando informação, que tudo isso pode lhe dar já pronto. E aqui, ó, você lê depois, ó, aqui a parte informática aí, ó, aquelas teclas F1, F2, F3, por aí vai dizendo, cada uma delas está escrito aqui, ajuda sensível, contexto, gráfico, eu não preciso ler o que está escrito aqui, que aqui já é uma coisa que não estamos calculando nada, está dizendo como é que funciona. Se você quiser testar, quem entender bem de informática, use essas funções que vai descobrindo curiosamente, ó. O disco DEM, sua instalação, que está mostrando que aqui é a parte informática. Isso aqui já envolve quem tem um bom conhecimento de informática, ou então procura um professor de informática, um lan house, e tenta, quem for curioso, se interessar, ver como é que se aplica esse programa, esse sistema aqui. E aí já foi. Então, ó, sendo assim, nós terminamos nossa disciplina, né, gestão e análise de investimento, e vocês já vão preparando esse relatório de vocês, né? Se lembra que tem até de hoje a 8, tem que mandar com antecedência, porque de hoje a 8 eu já tenho que lançar as notas de vocês. Então, vocês tentem mandar isso no máximo até quinta, se tem as duas disciplinas, quinta ou sexta-feira. Pode mandar as duas de vez, ou uma no dia, outra no outro. E agora nós vamos descansar um pouquinho aqui, beber uma água e vamos para a administração financeira orçamentária. Assessora. Assessora da presidência. Bate foi mesmo. Que tinha hoje. Observe, pessoal, que você vê que não teve cálculo nenhum esses últimos capítulos, do 15 até o 19, tudo teoria. Tinha gráfico, planilhas, tabela de como implantar um projeto para tomar decisão, matrizes, então coisa para você ler, para você ter como arquivo. Eu não quis dispensar, porque geralmente sala de aula, quando o pessoal tem livro, eu trabalho mais os cálculos, pode ler depois. Mas como a gente está à distância, fiz questão de tirar esse resumo para vocês terem como no arquivo de vocês futuramente para consulta. Com certeza algum dia você vai precisar. Então, dê uma lida depois com calma, porque para o seu relatório é importante você ter isso aí. Então, vamos sair desse componente e vamos para o outro. A teoria foi bem objetiva, o que era grande demais não precisava. A teoria da história com básica, depois testar.